Esse audiobook foi criado para reprodução exclusiva nas redes sociais do canal Simplesmente Freud no YouTube. Caso você esteja ouvindo esse áudio em outro canal, denuncie. Esse canal tem o objetivo de compartilhar a narração de toda a obra de Sigmund Freud com deficientes visuais e estudantes de psicanálise. Observação importante: devido à origem europeia de Sigmund Freud, a pronúncia de nomes, locais ou expressões pode estar errada quando pronunciadas em português. Apoie o canal Simplesmente Freud curtindo, compartilhando e comentando esse áudio. Obrigado, boa leitura. Livro 4. A interpretação dos sonhos. Capítulo 1. A literatura científica que trata dos problemas dos sonhos. Nas páginas que seguem, apresentarei provas de que existe uma técnica psicológica que torna possível interpretar os sonhos e que, quando esse procedimento é empregado, todo sonho se revela como uma estrutura psíquica que tem um sentido e pode ser inserida num ponto designável nas atividades mentais da vida de vigília. Esforçar-me-ei ainda por elucidar os processos a que se devem a estranheza e a obscuridade dos sonhos, e por deduzir desses processos a natureza das forças psíquicas por cuja ação concomitante ou mutuamente oposta os sonhos são gerados. A essa altura, minha descrição se interromperá, pois terá atingido um ponto em que o problema do sonho se funde com problemas mais abrangentes, cuja solução deve ser abordada com base num material de outra natureza. Apresentarei, à guisa de prefácio, uma revisão do trabalho empreendido por autores anteriores sobre o assunto, bem como a posição atual dos problemas dos sonhos no mundo da ciência, visto que, no curso de meu exame, não terei muitas ocasiões de voltar a esses tópicos. Pois, apesar de muitos milhares de anos de esforço, a compreensão científica dos sonhos progrediu muito pouco, fato tão genericamente aceito na literatura, que parece desnecessário citar exemplos para confirmá-lo. Nesses escritos, dos quais consta uma relação ao final de minha obra, encontram-se muitas observações estimulantes e uma boa quantidade de material interessante relacionado com nosso tema, porém pouco ou nada que aborde a natureza essencial dos sonhos ou ofereça uma solução final para qualquer de seus enigmas. E menos ainda, é claro, passou para o conhecimento dos leigos estudiosos. Talvez se possa indagar qual terá sido o ponto de vista adotado em relação aos sonhos pelas raças primitivas dos homens, e que efeito os sonhos teriam exercido na formação de suas concepções do mundo e da alma. E esse é um assunto de tão grande interesse, que só com extrema relutância me abstenho de abordá-lo nesse sentido. Devo encaminhar meus leitores às obras padrão de Sir John Lubbock, Herbert Spencer, E.B. Taylor e outros, e acrescentarei apenas que só poderemos apreciar a ampla gama desses problemas e especulações, quando tivermos tratado da tarefa que aqui se coloca diante de nós, a interpretação dos sonhos. A visão pré-histórica do sonho, sem dúvida, ecoou na atitude adotada para com os sonhos pelos povos da antiguidade clássica. Eles aceitavam como axiomático que os sonhos estavam relacionados com o mundo dos seres sobre-humanos nos quais acreditavam e que constituíam revelações de deuses e demônios. Não havia dúvida, além disso, de que, para aquele que sonhava, os sonhos tinham uma finalidade importante, que era, via de regra, predizer o futuro. A extraordinária variedade no conteúdo dos sonhos, e na impressão que produziam, dificultava, todavia, ter deles qualquer visão uniforme, e tornava necessário classificá-los em numerosos grupos e subdivisões conforme sua importância e fidedignidade. A posição adotada perante os sonhos por filósofos isolados na antiguidade dependia, naturalmente, até certo ponto, da atitude destes em relação à adivinhação em geral. Nas duas obras de Aristóteles, que versam sobre os sonhos, eles já se tornaram objeto de estudo psicológico. Informam-nos as referidas obras, que os sonhos não são enviados pelos deuses, e não são de natureza divina, mas que são demoníacos, visto que a natureza é demoníaca, e não divina. Os sonhos, em outras palavras, não decorrem de manifestações sobrenaturais, mas seguem as leis do espírito humano, embora este, é verdade, seja fim do divino. Definem-se os sonhos como a atividade mental de quem dorme, na medida em que esteja adormecido. Aristóteles estava ciente de algumas características da vida onírica.
Sabia, por exemplo, que os sonhos dão uma construção ampliada aos pequenos estímulos que surgem durante o sono. Os homens pensam estar caminhando no meio do fogo e sentem um calor enorme quando há apenas um pequeno aquecimento em certas partes. E dessa circunstância infere ele a conclusão de que os sonhos podem muito bem revelar a um médico os primeiros sinais de alguma alteração corporal que não tenha sido observada na vigília. Antes da época de Aristóteles, como sabemos, os antigos consideravam o sonho não como um produto da mente que sonhava, mas como algo introduzido por uma instância divina, e, já então, as duas correntes antagônicas que iremos encontrar influenciando as opiniões sobre a vida onírica em todos os períodos da história se faziam sentir. Traçou-se a distinção entre os sonhos verdadeiros e válidos, enviados ao indivíduo adormecido para diverti-lo, ou predizer-lhe o futuro, e os sonhos vãos, falazes e destituídos de valor, cuja finalidade era desorientá-lo, ou destruí-lo. Gruppe, 1906, 2, 390, cita uma classificação dos sonhos, de Macrobius e Artemidorus de Daudil, verem 1, seguindo essa orientação os sonhos, eram divididos em duas classes. Supunha-se que uma classe fosse influenciada pelo presente, ou pelo passado, mas sem nenhum significado futuro. Abrangia o enunia ou insonia, que reproduzia diretamente uma certa representação, ou seu oposto, por exemplo, de fome ou sua saciação, e o jantes mata, que emprestava uma extensão fantástica à representação, por exemplo, o pesadelo ou epialtes. A outra classe, ao contrário, supostamente determinava o futuro. Abrangia, 1, profecias diretas recebidas num sonho, o cromatismo ou oraculum, 2, previsões de algum evento futuro, o rama ou visio, e 3, sonhos simbólicos, que precisavam de interpretação, o neirov ou sonium. Essa teoria persistiu durante muitos séculos. Essa variação no valor, que se deveria atribuir aos sonhos, estava intimamente relacionada com o problema de interpretá-los. Em geral, esperavam-se importantes consequências dos sonhos. Mas nem todos eles eram imediatamente compreensíveis, e era impossível dizer se um sonho inteligível em particular não estaria fazendo alguma comunicação importante. Isso proporcionou incentivo para que se elaborasse um método mediante o qual o conteúdo ininteligível de um sonho pudesse ser substituído por outro compreensível e significativo. Nos últimos anos da antiguidade, Artemidorus de Daudis foi considerado a maior autoridade na interpretação dos sonhos, e a sobrevivência de sua obra exaustiva oneirocritica deve compensar-nos pela perda dos outros escritos sobre o mesmo assunto. A visão pré-científica dos sonhos adotada pelos povos da antiguidade estava, por certo, em completa harmonia com sua visão do universo em geral, que os levou a projetar no mundo exterior, como se fossem realidades, coisas que de fato, só gozavam de realidade dentro de suas próprias mentes. Além disso, seu ponto de vista sobre os sonhos levava em conta a principal impressão produzida na mente desperta, pela manhã, pelo que resta de um sonho na memória. Uma impressão de algo estranho, advindo de outro mundo, e contrastando com os demais conteúdos da mente. A propósito, seria um erro supor que a teoria da origem sobrenatural dos sonhos está desprovida de defensores em nossos próprios dias. Podemos deixar de lado os escritores carolas e místicos, que de fato estão perfeitamente justificados em permanecerem ocupados com o que restou do outrora amplo domínio do sobrenatural, enquanto esse campo não é conquistado pela explicação científica. Mas, além deles, depara-se com homens de visão esclarecida, sem quaisquer ideias extravagantes, que procuram apoiar sua fé religiosa na existência e na atividade de forças espirituais sobre-humanas precisamente pela natureza inexplicável dos fenômenos dos sonhos. C.F. Hafner, 1887. A alta estima inquietida, a vida onírica por algumas escolas de filosofia, pelos seguidores de Schelling, por exemplo, é nitidamente um eco da natureza divina dos sonhos, que era incontestada na antiguidade. Tampouco chegaram ao fim os debates acerca do caráter premonitório dos sonhos e de seu poder de predizer o futuro, pois as tentativas de dar uma explicação psicológica têm sido insuficientes para cobrir o material coletado, por mais decididamente que as simpatias dos que são dotados de espírito científico se inclinem contra a aceitação de tais crenças.
É difícil escrever uma história do estudo científico dos problemas dos sonhos porque, por mais valioso que tenha sido esse estudo em alguns pontos, não se pode traçar nenhuma linha de progresso em qualquer direção específica. Não se lançou nenhum fundamento de descobertas seguras no qual um pesquisador posterior pudesse edificar algo. Ao contrário, cada novo autor examina os mesmos problemas de novo e recomeça, por assim dizer, do início. Se eu tentasse relacionar em ordem cronológica aqueles que têm escrito sobre o assunto e apresentasse um sumário de seus pontos de vista sobre os problemas dos sonhos, teria de abandonar qualquer esperança de apresentar um quadro geral abrangente do atual estado dos conhecimentos sobre o assunto. Optei, portanto, por estruturar meu relato de acordo com tópicos, e não com autores, e à medida que for levantando cada problema relacionado com o sonho, apresentarei qualquer material que a literatura contenha para sua solução. Visto, contudo, ter-me sido impossível englobar toda a literatura sobre o tema, amplamente dispersa como é, e invadindo muitos outros campos, sou compelido a pedir a meus leitores que se deem por satisfeitos, desde que nenhum fato fundamental ou ponto de vista importante seja deixado de lado em minha descrição. Até pouco tempo atrás, a maioria dos autores que escreviam sobre o assunto sentia-se obrigada a tratar o sono e os sonhos como um tópico único, e em geral abordava, além disso, condições análogas fronteiriças à patologia e estados semelhantes aos sonhos, como as alucinações, visões, etc. As últimas obras, pelo contrário, mostram preferência por um tema restrito e tomam por objeto, talvez, alguma questão isolada no campo da vida onírica. Agradar-me-ia ver nessa mudança de atitude a expressão de uma convicção de que, nessas questões obscuras, só será possível chegar a explicações e resultados sobre os quais haja acordo mediante uma série de investigações pormenorizadas. Uma pesquisa detalhada desse tipo, predominantemente psicológica por natureza, é tudo o que tenho a oferecer nestas páginas. Tive poucas oportunidades de lidar com o problema do sono, posto que esse é essencialmente um problema da fisiologia, muito embora uma das características do estado de sono deva ser a de promover modificações nas condições de funcionamento do aparelho mental. A literatura sobre o tema do sono, consequentemente, não é considerada adiante. As questões levantadas por uma indagação científica sobre os fenômenos dos sonhos, como tais, podem ser agrupadas sob as epígrafes que se seguem, embora não se possa evitar certa dose de superposição. Esse audiobook foi criado para reprodução exclusiva nas redes sociais do canal Simplesmente Freud no YouTube. Caso você esteja ouvindo esse áudio em outro canal, denuncie. Esse canal tem o objetivo de compartilhar a narração de toda a obra de Sigmund Freud com deficientes visuais e estudantes de psicanálise. Apoie o canal Simplesmente Freud curtindo, compartilhando e comentando esse áudio. Obrigado. Fim desse texto.